Ômega Web Rádio. A TIR, Administração de Condomínios, oferece um time com ampla experiência profissional. No mercado há mais de 10 anos, presta serviços de administração de condomínios residenciais e comerciais, tendo como missão absoluto controle financeiro, prestação de contas mensais, planejamento orçamentário, acompanhamento de assembleias, departamento pessoal e fiscal e serviços online. TIR Administração de Condomínios. Credibilidade, austeridade e transparência. Saiba mais visitando o site terconsultoria.com.br ou ligue 3224-3531. TIR Administração de Condomínios. O braço direito do síndico. Empório Brasil. Sua loja de esporte é aqui. Materiais esportivos da melhor qualidade. O mundo do esporte é aqui. Natação, voleibol é no Empório Brasil. Camisas oficiais de times de futebol. Produtos personalizados, tudo em promoção. Da melhor loja de esportes da região. O mundo do esporte é aqui. Empório Brasil Esportes. Você que está pensando em fazer o seguro do seu carro, casa, condomínio, empresa e até seguro pessoal, a escolha começa antes mesmo de você decidir qual seguradora contratar. Estácio e Lima Corretora de Seguros, na Avenida Bernardino de Campos 36. Fale com Marcelo Lima ou Saulo. Solicite uma proposta via WhatsApp com DDD 13 99782-3124 ou telefone fixo 3252-2852. Estácio e Lima Seguros, o nome certo para você. Os principais assuntos que são notícia e movimentam no Santos Futebol Clube. O Peixe Intramuros. No ar, pela Ômega Web Rádio. Debate Pronto. Opiniões importantes de pessoas que conhecem a fundo os bastidores da Vila Belmiro. Debate Pronto. Olá, meus amigos, um grande abraço a você, esteja onde estiver em qualquer parte do planeta, via internet no omegawebradio.com, em todas as plataformas, em sistemas Android e iOS, e a nossa já tradicional live de toda quinta-feira, a nossa transmissão aqui diretamente do Espaço Cultural Filete, aqui no bairro do Macuco, em Santos, um dos mais importantes do litoral de São Paulo. Nosso programa também é transmitido também em vídeo através do Facebook, a página da Rádio Ômega no Facebook, Rádio Ômega Web. Você também, claro, poderá ter som e imagem através da fanpage Bora do Jogo, no meu perfil Douglas Porto e em vários outros grupos de santistas que sempre nos prestigiam, não só às segundas-feiras no Bora do Jogo, mas agora também, graças a Deus, no nosso Debate Pronto, um programa que fala de futebol, aquele que não está dentro do campo, é aquele que está nos bastidores, mas que são tão importantes os assuntos que interferem e muito no mundo do futebol. Nosso programa tem a marca de TIR Administração de Condomínios, o braço direito do síndico. Credibilidade, austeridade e transparência. terconsultoria.com.br, o endereço eletrônico, ou então você pode ligar, disque 13-3224-3531. E também para Estácio e Lima Corretora de Seguros. Você quer uma proposta de seguro, seja ele qual for, seguro residencial, seguro de carro, seguro pessoal, que é muito importante, hein? Então, manda um zap no 13-99782-3124. Fale com o Marcelo Lima, com o Saulo ou ainda com o nosso querido Estácio, nosso comandante. E eles estão de braços abertos para receber o seu telefonema, o seu zap. A equipe técnica contando com o nosso Marcelo Dias, o nosso comandante, e na internet, o Guga Bernal. Gente, o programa de hoje vai falar sobre as eleições do Santos. Estamos a menos de 3 meses das eleições e, claro, estão intensificando as campanhas, os vários candidatos. São muitos, na verdade, são 7 candidatos até agora
e deve aparecer mais um ou outro. Vamos esperar o transcorrer dos acontecimentos. Coloca na tela, por favor, Marcelo, os 2 convidados do programa desta noite. Houve uma coincidência de convidados. Até eu quero brincar com o querido amigo que ontem à noite puxou a minha orelha, dizendo que se nós repetiríamos o programa, porque Rodrigo Marino e também o Milton Teixeira Filho já estiveram no final de julho aqui no Debate Pronto. E eu disse ao querido ouvinte, que agora não me recordo o nome, me perdoe, que se tratou apenas de uma coincidência, apenas na planificação dos convidados, quis o destino que ambos caíssem juntos, e para nós é um motivo de grande prazer, grande satisfação. Vamos começar aqui pelo Rodrigo Marino, que vai participar do primeiro bloco. Rodrigo Marino, que é conselheiro do Santos, uma pessoa que vive intensamente os bastidores da Vila Belmiro e é pré-candidato, logo candidato à presidência do Santos no final do ano. Rodrigo Marino, seja bem-vindo, prazer imenso em recebê-lo aqui. Boa noite, Douglas. Prazer é meu, mais uma vez estar presente no seu programa que tem uma alta rotatividade. Vou cumprimentar também o seu convidado, Milton Teixeira, e os ouvintes do programa. Estamos aqui para falar do Santos em alto nível. Obrigado. Com certeza será em alto nível, graças a Deus. É uma coisa que eu prezo na minha vida. Aqui, barraco não entra barraco. Aqui tem que ser um programa bem elitizado, com todo respeito a quem gosta de fazer barraco, e hoje na internet são muitos os programas que fazem barraco, e isso passa longe aqui do Bola do Jogo e também do Debate Pronto, aliás, da Rádio Ômega Web. Eu quero também cumprimentar Milton Teixeira Filho, agradecendo a Cass Felliger, que há muito tempo eu não conversava, um parceiraço meu do rádio, acabou sendo assessor de tantas pessoas importantes, e eu consegui agora, através do Milton, que está sendo assessorado por ele, reativar a amizade, e é um motivo de grande satisfação ele que está nos vendo neste momento. A Cass, muito obrigado, e eu quero cumprimentar também o Milton Teixeira Filho, que aceitou o nosso convite. Tudo bem, Milton? Boa noite, Douglas. É sempre um prazer estar aqui falando sobre esse assunto tão apaixonante que é o nosso glorioso Santos Futebol Clube. Cumprimento também o conselheiro Rodrigo Marino, é um associado também do clube há muitos anos, e a todos os internautas que nos acompanham neste momento, em especial o nosso querido assessor e amigo, a Cass Felliger, é um profissional extremamente qualificado e está nos auxiliando nesta nova jornada em que queremos resgatar a autoestima do torcedor santista e a credibilidade do Santos junto ao mercado. Espero que todos estejam bem e com saúde acima de tudo. Legal. Milton, então, conforme nós havíamos combinado, você volta, então, no segundo bloco, e a gente vai tocar a bola com o Rodrigo Marino, que é exemplo seu, também é candidato à presidência do Santos. Até já, então, viu, Milton? Até já, um abraço. Muito bom. Tá aí o Milton, que volta no segundo bloco do nosso programa. Vamos com o Rodrigo Marino, que é um querido amigo, uma pessoa que eu tenho o maior carinho, né? E não interpretem mal, apenas amizade mesmo, como eu tenho amizade com o seu tio também, o José Rubens Marino, uma amizade de muitos e muitos anos, amizade quando ele era diretor do Santos. Enfim, a gente não perde esse vínculo de amizade e de respeito um pelo outro. Marino, tudo bem contigo, né? Você não tá nervoso não, né, Marino? Não, eu sou um cara tranquilo, Douglas. Eu sou um cara até sereno demais por vezes, né? As pessoas que convivem comigo dizem que, apesar do meu tamanho, eu sou muito tranquilo. É que, às vezes, as pessoas querem se aproveitar de algumas situações e levantar algumas informações, criar alguns factoides que não fazem parte da minha postura, sabe, Douglas? Não fazem parte da minha conduta. A minha conduta sempre é uma conduta muito propositiva, é sempre uma conduta muito construtiva. Então, a gente não chega nem a chatear, mas às vezes a gente precisa se posicionar e mostrar para as pessoas que a gente é sereno, que a gente é propositivo, mas que nós não somos bobos, né? E sabemos nos defender, e se precisar a gente se defende, né? Eu acho que a gente tem que manter uma campanha num nível das tradições do Santos Futebol Clube. O Santos Futebol Clube é simplesmente o maior time do mundo. Então, eu acho que quem pretende sentar na cadeira
e comandar o clube, tem que, desde a campanha, manter uma postura que pretenda ter enquanto presidente. E, por vezes, as pessoas acabam escorregando naquele afã de tentar denegrir, diminuir a imagem de um conselheiro, de uma pessoa atuante que que já fez tanto pelo clube sem nada pedir do clube. E esse caminho não é um caminho correto, Douglas. Então, às vezes a gente precisa se posicionar, precisa mostrar que muito embora a gente seja uma pessoa cortês, uma pessoa fidalga, a gente não somos bobos. E vamos nos posicionar todas as vezes que for necessário. Perfeito. Mas tô calmo, Douglas, calmo. Tô no seu programa, Douglas, não tem motivo para mim estar nervoso, pô. Seu programa traz paz para nós. Que ótimo, eu fico muito feliz e já ouvi isso de outras pessoas, inclusive candidatos à presidência do Santos. Eu me sinto muito lisonjeado quando as pessoas têm o maior respeito por mim, pelo projeto que eu montei aqui na Rádio Ômega, mais um que está dando certo. Aliás, eu quero agradecer a Deus que tem me presenteado com tantos projetos bons, todos eles vingam. E isso prova que nós temos um pouco, para não dizer muito, né, porque eu sou modesto, visão daquilo que a gente quer fazer, foco. E graças a Deus eu tenho, e eu agradeço a todos vocês, queridos internautas, que abraçaram a ideia. Bom, Marino, só para a gente situar bem, que ninguém entendeu nada, é que hoje eu fui pego de surpresa no meio da tarde, quando me mandaram um ofício protocolado pelo Conselho Deliberativo do Santos. Os outros candidatos a presidente do Santos, incluindo o Milton Teixeira Filho, que vai falar no segundo bloco, ele está sugerindo uma isonomia entre os candidatos em razão daquilo que você exercia até pouco tempo atrás. Você fazia parte de uma comissão para se apurar os associados que teriam direito a voto. Você fez até um levantamento de associados fantasmas. Eles querem ter o mesmo direito. Então a pergunta é a seguinte, eu pediria até que você respondesse rapidamente, porque é um assunto que para mim não interessa, mas a gente tem que falar porque tomou conta da internet, várias redes sociais, vários grupos do Santos. Você se sentiu, digamos assim, incomodado com essa postura, não apenas do Milton, mas de todos os demais candidatos? Vamos lá, Douglas. Vou sintetizar para não tomar tempo aí do programa, que já é curto. O que acontece é o seguinte, em abril de 2019, eu tive a iniciativa como conselheiro de solicitar a criação de uma comissão para olhar o cadastro social do clube. Por que eu tive essa iniciativa? Eu tomei essa iniciativa por conta de que nós tivemos as duas últimas eleições manchadas e rotuladas por fraudes ou possíveis fraudes na eleição. E esse problema a origem era o cadastro da secretaria. Então, eu, como conselheiro, tomei a iniciativa, convidei outros colegas do conselho e criamos uma comissão para poder, através do Conselho Deliberativo, olhar o cadastro de sócio. Fizemos um trabalho que foi ali de meados de abril até o final de outubro, mais ou menos, de 2019. Nessa época, Douglas, é importante frisar que eu não tinha a menor pretensão a nada, eu não era pré-candidato a nada, até porque pré-candidato, na verdade, é uma posição que não existe, tá? É um nome criado pela mídia, é um nome criado pela sociedade, mas é uma posição e um cargo que não existe no Santos Futebol Clube, pré-candidato, é só uma nomenclatura dada, e eu realizei um trabalho pelo Conselho Deliberativo, um trabalho muito árduo, um trabalho muito difícil de desenvolver, porque toda a documentação que a comissão solicitou, a diretoria executiva e a secretaria social foram entregues para essa comissão de maneira toda fragmentada, de maneira toda incompleta, e nós ali, num trabalho perseverante, num trabalho árduo, num trabalho do dia a dia, conseguimos elaborar e apresentar, em 26 de novembro de 2019, um parecer no Conselho Deliberativo que trouxe à tona realmente os problemas da Secretaria Social. Foi um parecer que tem 39 páginas, que a comissão fez o trabalho, e que foi um parecer e um trabalho altamente elogiado por todo o Conselho, pela mesa do Conselho,
inclusive por essas pessoas, por esses candidatos que hoje entraram com esse requerimento, todos eles me cumprimentaram na oportunidade, e nós apresentamos esse parecer, tá? Esse parecer, é importante dizer que não tem como a gente ter feito nenhum trabalho sem olhar dados, né? Então, a comissão olhou dados da Secretaria Social? Sim, olhou. A comissão olhou algum dado da Secretaria Social que pode influenciar na eleição? Não. Jamais a comissão que tratou do assunto da Secretaria recebeu nenhum telefone e nenhum e-mail de nenhum associado. O que nós recebemos foi nome, número de matrícula, talvez bairro, cidade, mas nunca um telefone e nunca um e-mail, tá? Então, a comissão não teve acesso a esse cadastro que está se falando que teve. Esse é o primeiro ponto, e é importante deixar claro isso, porque a isonomia que está sendo pedida é como se a comissão, ou como se eu, precisamente, tivesse tido acesso a algum cadastro ou algum dado que pudesse me favorecer, tá? Importante, Douglas, deixar muito claro isso. Nós não tivemos acesso a esse cadastro. A comissão não teve acesso a nenhum telefone e a nenhum e-mail de nenhum associado. Eu nunca tive acesso a isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto foi o trabalho muito bem desenvolvido que a comissão teve, graças a Deus, e eu enalteço muito esse trabalho, porque esse trabalho não foi realizado somente por mim, foi realizado realmente por uma comissão, e os meus companheiros de comissão trabalharam maravilhosamente, e entregamos ao associado, entregamos ao Conselho Deliberativo um trabalho muito importante e que deixou um legado, o legado de conseguirmos aprovar a realização de uma auditoria externa por uma empresa de fora do Santos Futebol Clube, que realmente venha e faça um trabalho profissional e traga ao Santos Futebol Clube a condição e a tranquilidade de ter um cadastro de sócio sanitizado e moralizado, para que a partir desse cadastro outras tantas decisões possam ser tomadas, como, por exemplo, o voto à distância, que eu sou, acho que, o candidato único que trabalhou efetivamente através dessa comissão para que esse voto à distância aconteça e aconteça de forma correta. Esse é o segundo ponto. E o terceiro e último ponto, Lucas, eu não posso deixar de colocar que esses candidatos aí que assinaram hoje esse requerimento, e que é um direito deles de fazer o requerimento que eles quiserem, que fiquem à vontade, deixo bem claro isso, não repudio nada que eles fizeram, que eles realmente têm direito a tudo que eles estão pedindo, eles querem a isonomia de um cadastro que eu tomei ciência. Então, só vou repetir uma coisa para concluir. Primeiro, eu não tomei ciência. E segundo, Douglas, e acho que mais importante, gravem isso. Esses que hoje assinaram tem um que não é conselheiro, mas os outros que assinaram esse requerimento de hoje, eu convidei e chamei para me ajudar nesse assunto por vezes, porque foi um assunto muito difícil de ser tratado politicamente no Conselho Deliberativo, onde a minha comissão teve que enfrentar a diretoria executiva. Então, por vezes, eu chamei esses candidatos para, como conselheiro, me ajudar nessa briga, me ajudar nessa empreitada junto à diretoria executiva. E, Douglas, nesses momentos que eu chamei eles para ajudarem, eles não quiseram isonomia nenhuma. Eles falaram, vai lá, Marino, faça o seu trabalho. Na hora do trabalhar, Douglas, porque trabalhar dá trabalho. É complicado. Fazer requerimento não dá muito trabalho. Agora, trabalhar dá trabalho. Quando eu chamei eles para trabalhar, eles não quiseram isonomia. Agora eles querem isonomia de um documento que eles dizem que eu tenho, que eu nem tenho. Mas, Douglas, política é isso aí. Graças a Deus, todo o trabalho da comissão foi documentada, existe um arquivo no Conselho, a mesa do Conselho com certeza vai deliberar sobre esse requerimento,
eu acho que poderia abrir, não só isso que eles estão pedindo, mas eu acho que poderia abrir o cadastro mesmo de sócio aos candidatos. Eu acho que deveria abrir, deixar os candidatos ter acesso a isso, né, momento esse que eu também teria acesso, até porque existe um candidato de fato que tem esse acesso, tá? Mas esse é um outro assunto. Então, fica aqui, Douglas, essas colocações, esses pontos. Primeiro, eu não tenho esse cadastro, tá? Segundo, graças a Deus, a comissão deixou um legado para o clube e a auditoria está acontecendo nesse momento, graças ao trabalho dessa comissão que eu liderei. E terceiro, Douglas, que esses candidatos que ontem assinaram esse requerimento, que se registre, que na hora de trabalhar, eles não gostam de isonomia. Eles buscam isonomia quando pode-se ter algum resultado do trabalho, mas que eu não tenho esse cadastro. Acho que fica claro, sabe, Douglas? Perfeito. Eu fiz questão de perguntar, Marino, porque era, com certeza, no momento, a principal pergunta, e esse esclarecimento se fazia necessário. Eu quero te agradecer, porque ficou muito bem detalhado, e eu tenho a impressão que todos que estão acompanhando a nossa transmissão já estão cientes do que realmente aconteceu. Peço a sua atenção, um colega do portal GazetaEsportiva.com, querido amigo Lucas Mussetti, tem uma pergunta para te fazer. Ouça e responda, Marino, por favor. Fala, Douglas. Um abraço para você e para todo mundo que acompanha o programa de Bate Pronto da Rádio Ômega Web. A minha pergunta para o Marino, imagino que também seja de muitos santistas que estão em dúvida em quem votar nessa eleição. Eu queria saber o que o Marino pensa para, caso seja presidente, para poder pagar essa dívida enorme de curto prazo que o Santos tem. Porque a diretoria pode até fazer acordos com a Atipato, Atlético Nacional e Hamburgo, mas não vai quitar as dívidas todas. Então, sobrarão parte delas com as parcelas, e ainda tem DOI, tem direito de imagem, tem salários, tem premiação, tem fornecedor, enfim. O que o grupo do Marino pensa? Se é venda de jogador, se é recorrer a banco, se é patrocínio, se é investidor, enfim. O que fazer para já em janeiro estancar essa sangria e evitar a perda de jogadores e outros problemas como na Receita Federal com impostos, enfim. É isso, um abraço para você, Douglas, e outro para o Marino. Bom programa para vocês. Boa noite, Lucas. Obrigado pela pergunta. Realmente essa é uma questão que tira o sono, eu acredito, daqueles do associado do Santos Futebol Clube e de qualquer pré-candidato ou candidato às próximas eleições que tenha um pouco de responsabilidade, né? Não tem muito segredo não, tá, Lucas? É muito trabalho e não existe uma fórmula mágica, porque muito provavelmente é difícil você cravar um número, porque esse número, com esse presidente que nós temos, com essa diretoria que nós temos, com essa gestão que nós temos no momento, é quase impossível cravarmos um número que nós vamos ter em 2021, e está tão próximo. Mas vamos falar alguns números que a gente tem tomado ciência. Aproximadamente o Santos tem 350 milhões para pagar a curto prazo. Curto prazo, no próximo ano, em 2021, o Santos provavelmente tenha 350 milhões de conta para pagar. E com um cenário muito otimista, uma receita de 150 milhões para entrar no clube. Então, a gente tem um buraco aí de 200 milhões de reais, Lucas. Não tem para onde fugir, tá? Sendo otimista, a gente tem uma conta de 350 milhões para pagar, de diversas naturezas, e uma dívida de uma qualidade péssima para pagar, porque a gente fala de dívidas trabalhistas, a gente fala de dívidas com outros clubes, a gente fala de dívida com bancos, a gente fala de dívidas que envolvem a FIFA. Então são dívidas de péssima qualidade, que tem que realmente arcar, não dá para empurrar, não dá para fugir dela, não dá para não pagar, tá? Então não tem outra alternativa, é apertar o cinto, diminuir despesa. O primeiro passo é conseguir equilibrar o que se arrecada com o que se gasta, porque hoje essa conta não fecha.
Hoje o clube arrecada muito menos do que gasta. Então, o primeiro passo importantíssimo, primordial, é equilibrar a conta. O que arrecadar é o que se pode gastar. O segundo passo é ter a consciência que o presidente que assumiu o clube tem sim que chegar com um aporte inicial, tá? Porque não sabemos o que vamos encontrar, principalmente com relação a pagamento de salários, com relação a vencimentos dos atletas e também dos funcionários administrativos, e salário precisa ser honrado, e honrado imediatamente. Então, quem assumir o clube dia 2 de janeiro precisa chegar com esse aporte, tá? E é um aporte que é difícil a gente também cravar o número, porque não sabemos qual o tamanho do buraco que vamos herdar, tá? Mas é alguma coisa, pelo menos na casa de 50 milhões, tá? Isso daí, quem ganhar a eleição tem que chegar com esse aporte. Graças a Deus o meu grupo tem trabalhado isso, tem conseguido muitas entradas, tem conseguido muitas conversas, e aponta com uma quase certeza, e eu digo quase certeza porque certeza é quando está na mão, ou na conta corrente do clube. Então aponta com uma quase certeza de chegarmos com esse aporte, e a partir disso mudar totalmente a forma administrativa do clube, onde se gaste apenas o que se arrecada. Com isso você começa a mandar sinais ao mercado financeiro, ao mercado do futebol e a todos os envolvidos no futebol, que o clube está mudando. O clube realmente deve, mas quer pagar. E com isso, com esses sinais, com essas mensagens que você manda ao mercado, você começa a administrar o clube de uma maneira difícil, mas com um pouco de credibilidade. E finalizando, o como pagar de verdade, aonde arrumar esta diferença entre o que se arrecada e o que se deve, não tem outro caminho que não seja a venda de um jogador. Por mais que você faça uma administração maravilhosa e consiga rentabilizar todas as unidades de negócio, todos os produtos que o clube pode gerar ganho financeiro, você não chega nem perto do tamanho do volume da dívida do Santos. Para a gente conseguir pagar de verdade o volume da dívida do Santos, precisamos de receitas extraordinárias. E receitas extraordinárias de vulto são receitas com venda de jogadores. Verdade, você tem toda a razão, Marino. Quero aqui agradecer a todos que estão acompanhando a sua entrevista, amigos, pessoas ligadas ao seu grupo. Quero aqui cumprimentar o Toninho Garcia, Sinésio Bernardo, grandes amigos de longos e longos anos, né? Muitos e muitos anos. Wilson Garcia, Gelson Santos, Birubiru, Juliana Justo, querida Juliana, elas nas 4 linhas, Adriana Miani, querida Adriana, Edu Teles, José Carlos Oliveira, Wilson Garcia Moraes, e eu quero aqui, homenageando todos que estão acompanhando o nosso programa, apenas fazer uma colocação que foi mandada pelo Alexandre Araújo Queiroz. O trabalho dá trabalho, requerimentos nem tanto, kkk, colocou, risadas. Parabéns por representar nós sócios em seu mandato de conselheiro, diz aqui o querido internauta que mandou essa mensagem para você. Marino, infelizmente, você sabe que aqui tudo rapidinho, é pai e bola. Mas, de qualquer forma, Marino, eu quero agradecer muito a sua presença e quero te fazer uma pergunta para a gente encerrar. Você já tem o seu vice ou não? Você vai anunciar aqui no meu programa ou não? Ô Douglas, eu lhe fiz uma promessa há mais de um ano atrás, quando eu fui, acho que uma das primeiras vezes do seu programa, e você falou para mim assim, nos bastidores: Marino, você tem uma cabeça muito boa, Verdade. Você pensa o clube de uma maneira diferente, é uma conversa fora do ar. Você Verdade. Não pretende ser presidente, e naquela oportunidade eu não pretendia, não. Eu lembro que eu falei para você: não, Douglas, eu faço parte de um grupo e eu estou lá para somar, eu não pretendo. As coisas foram acontecendo, eu fui sendo convidado novamente para o seu programa, e as coisas foram acontecendo, e a gente sempre conversava isso, e eu lhe prometi um dia. Falei: Douglas, se eu for ser candidato, eu vou
eu vou lançar no seu programa, fica aqui uma promessa minha que eu lanço no seu programa a minha candidatura, né? Então, eu já tenho um vice, sim, Douglas, eu tenho, sim, um vice, a gente já tem a nossa chapa montada, eu já divulga tenho um pra gente aí, Marino, dei com exclusividade aqui no Debate Pronto. Eu já tenho algumas pessoas também que eu pretendo que integrem o CG da minha gestão, pessoas muito capacitadas, que eu pretendo ter um CG muito técnico e muito operário, né? Sempre nessa linha de que trabalho dá trabalho, mas como eu sou acostumado a trabalhar a vida inteira, eu também gosto de pessoas próximas de mim que também gostem de trabalho, né? Então já tenho algumas pessoas encaminhadas e apalavradas. E Douglas, eu não posso hoje anunciar o nome do vice e também não posso anunciar o nome do CG, e eu te falo por um motivo. Você me traiu, Marino! Não. Essas pessoas, Douglas, elas são pessoas muito sérias, e elas me pediram para que eu não exponha o nome delas antes do lançamento oficial, porque quando será o lançamento? As redes de Zap ficam depois bombando, essas pessoas ficam sendo atacadas e expostas, elas me pediram isso. O nosso lançamento, Douglas, estava marcado para o dia 26 agora de setembro, sábado, tá? Uhum. E hoje eu tomei a decisão de mudar essa data para o dia 1º/10, em respeito ao Santos Futebol Clube. Por quê? Porque no dia 28 de outubro nós teremos uma reunião no Conselho Deliberativo, que vai ser uma reunião muito pesada e muito difícil e muito importante para o Santos Futebol Clube. É uma reunião que pode, tá? Eu quero ressaltar que pode até afastar o presidente das suas funções. Então vai ser uma semana muito difícil para o clube, é uma semana que pode ter um presidente afastado, isso mexe na imagem do clube, mexe no dia a dia do clube, mexe na política do clube. Então eu resolvi passar o lançamento do dia 26 para o dia 1º de outubro, são só 5 dias de diferença, mas para que o lançamento da nossa chapa não altere o andamento, não altere o cronograma que o clube precisa viver e que vai viver nessa semana, e que é um cronograma de atividades muito pesada, muito difícil para o clube. Então, em respeito à instituição Santos Futebol Clube, em respeito ao conselho, em respeito a toda a nação santista que nós temos, eu não quis que a semana tivesse um lançamento de candidatura onde o lançamento fosse mais importante do que essa decisão tão difícil que os conselheiros vão ter que tomar no Conselho do Santos. O lançamento da chapa pode esperar por 5 dias, mas o Santos não pode esperar mais, Douglas. Então, em respeito ao Santos, a nossa chapa respeita muito o Santos Futebol Clube, não pensa só na gente, não muda nada há 5 dias, e no dia 1º de outubro está confirmado o lançamento da nossa chapa, com a apresentação do presidente e do vice-presidente. Legal. Meu caro Rodrigo Marino, foi ótimo tê-lo aqui mais uma vez. Eu, particularmente, tenho assim, uma simpatia por você, pela sua família, pelo seu tio, e isso não tem nada a ver com política, amizade e consideração. Há tantos e tantos anos nós nos conhecemos, nós nos respeitamos, e por isso, evidentemente, o carinho é muito grande. Um abraço para você, tudo de bom, Marino. E é recíproco, Douglas, mais uma vez. Eu cumpri parte, tá? Cumpri parte do que eu te prometi. Você me enganou, Marino. Não enganei, não. Cumpri parte, eu dei a data, pô. E obrigado mais uma vez pela participação, Douglas, e agradeço também os amigos internautas que estão na sintonia do programa. Muito obrigado, uma boa noite a todos e viva o Santos. Viva o Santos. Um abraço para você. Gente, já, depois do Marino, vamos trazer aqui Milton Teixeira Filho para falar sobre o seu momento de candidato a presidente do Santos Futebol Clube. A gente volta já. Debate Pronto. A PIR, Administração de Condomínios, oferece um time com ampla experiência profissional,
No mercado há mais de 10 anos, presta serviços de administração de condomínios residenciais e comerciais, tendo como missão absoluto controle financeiro, prestação de contas mensais, planejamento orçamentário, acompanhamento de assembleias, departamento pessoal e fiscal e serviços online. TIR Administração de Condomínios. Credibilidade, austeridade e transparência. Saiba mais visitando o site terconsultoria.com.br ou ligue 3224-3531. TIR Administração de Condomínios. O braço direito do síndico. Empório Brasil. Sua loja de esporte é aqui. Materiais esportivos da melhor qualidade. O mundo do esporte é aqui. Natação, voleibol é no Empório Brasil. Camisas oficiais de times de futebol. Produtos personalizados, tudo em promoção. Da melhor loja de esportes da região. O mundo do esporte é aqui. Empório Brasil Esportes. Você que está pensando em fazer o seguro do seu carro, casa, condomínio, empresa e até seguro pessoal, a escolha começa antes mesmo de você decidir qual seguradora contratar. Estácio e Lima Corretora de Seguros, na Avenida Bernardino de Campos 36. Fale com Marcelo Lima ou Saulo. Solicite uma proposta via WhatsApp com DDD 13 99782-3124 ou telefone fixo 3252-2852. Estácio e Lima Seguros, o nome certo para você. Debate Pronto. É isso aí, meus amigos, estamos de volta aqui no Espaço Cultural Filete, aqui no bairro do Macuco, em Santos, com o nosso Debate Pronto. Agora vamos com o outro candidato, Milton Teixeira Filho, uma pessoa que também eu tenho o maior carinho pelo seu pai, pela sua família, a família Teixeira, que me recolheu, que me acolheu de braços abertos. Já falei isso para ele aqui na última transmissão nossa. Então eu tenho por você, meu caro Milton, pelo seu pai, o saudoso Milton Teixeira, 8 anos do seu passamento, né? O maior respeito. Seja bem-vindo, viu, Milton? Obrigado, Douglas, mais uma vez por esta oportunidade. Sem dúvida alguma, meu querido e saudoso pai é uma grande referência, um presidente campeão, vitorioso, quando conquistamos aquele título inédito de 84, em cima do nosso adversário da capital, né, com aquele gol histórico, memorável do nosso eterno Serginho Chulapa. Muito obrigado mais uma vez por esta oportunidade e uma boa noite muito especial a todos e a todas internautas que nos acompanham neste momento. Maravilha. Milton, evidentemente você acompanhou a fala do Rodrigo Marino e ele explicou, então, alguns pontos. Você quer acrescentar alguma coisa ou pula? Seria bom até nós explicarmos para que o internauta, o associado, a associada do Santos, possa compreender o que nós fizemos. O pré-candidato, ele confunde um pouco, porque talvez ele desconheça, apesar de ser conselheiro, desconheça um tanto o estatuto e não leu o que foi apresentado. Nós fizemos uma indicação e não um requerimento. Requerimento, neste caso, o requerimento ele existe quando nós requisitamos, já vem o nome, requisitamos informações para um órgão... Desconheça, apesar de ser conselheiro, para um órgão, não leu o que foi apresentado. Para um órgão, a mesa do conselho, o próprio comitê de gestão, algum órgão interno do clube, sobre assuntos e matérias que estão em andamento ou sujeitas à fiscalização do egrégio conselho deliberativo, isto é, do plenário, o que não é o caso, Douglas. O que nós fizemos foi uma indicação para que, uma indicação é uma sugestão quando há algum assunto de interesse social, e neste caso, o interesse social é a isonomia e a transparência que deve pautar as regras e a administração e todos os processos do clube. Então, há um interesse social neste caso, e nós fizemos em conjunto com os demais pré-candidatos. Agora, explico-lhes o que foi indicado ao presidente da mesa do Conselho Deliberativo. O conselheiro Rodrigo Marino, ele teve acesso à relação de sócios, conforme ele mesmo foi veiculado nos grupos de WhatsApp, um ofício protocolado junto ao Conselho Deliberativo, e isso nós, como conselheiros, temos acesso, um documento oriundo da Secretaria Social, subscrito pelo coordenador da área, o Daniel Gonzalez, e pelo próprio presidente José Carlos Pérez, informando a mesa do Conselho que havia disponibilizado
tanto no mês de julho, bem como no mês de novembro do ano anterior, de 2019, a listagem completa dos associados do clube, constando nome, bairros, cidades, quanto tempo tem de sócios, estão aptos a votar ou não, entre outras informações veiculadas. O próprio conselheiro, em sua rede social e nos grupos de WhatsApp, emitiu uma nota afirmando que recebeu essa lista e que essa informação é verdadeira. Com base nisso, e em conjunto com os demais pré-candidatos, por uma questão de isonomia e sem denegrir a imagem do conselheiro, pelo contrário, né, nós temos que sempre pautar pelo respeito, pela ética, pela transparência, que é o que nós pretendemos, e por honrar as nossas promessas, né? Infelizmente, ele ficou de anunciar o vice no seu programa e não cumpriu essa promessa, que a gente respeita, mas pautar pelos princípios éticos e basilares que estão inseridos no processo democrático e que é tão festejado no nosso país, e esperamos que esses princípios basilares e democráticos sejam aplicados com muito respeito, com muita serenidade e com muito afinco dentro da nossa querida instituição Santos Futebol Clube. Então, nós fizemos uma indicação em conjunto com os demais candidatos para que a listagem desses sócios que ele mesmo confirmou que recebeu fosse disponibilizada aos demais pré-candidatos, como maneira de o princípio da isonomia ser respeitado. É nada mais do que isso. Tanto que 4 dos demais pré-candidatos, e oficialmente não existe nenhum candidato, mas o candidato ele só é oficializado a partir do momento da inscrição da chapa. Mas pré-candidato existe sim. No momento que ele coloca seu nome publicamente à disposição do associado, não há uma vinculação técnica, uma vinculação formal de direito, mas há uma vinculação moral, que é o que nós tanto prezamos e tanto necessitamos no nosso querido Santos Futebol Clube, Douglas. Então, eram essas considerações que eu queria fazer aqui a respeito disso, e com todo o respeito que eu tenho ao conselheiro, por sua história dentro do clube, né, a nossa história ela não começou há pouco tempo, nós temos uma ligação umbilical com o nosso querido Santos, o nosso histórico profissional, acadêmico, a nossa capacidade de querer contribuir com o Santos, ela está acima de tudo. E, independentemente das escolhas, nós respeitamos os internautas, os associados que são adeptos à candidatura deste conselheiro, do associado que colocará seu nome à disposição, bem como respeitamos as demais pré-candidaturas também. Conversamos com os demais de maneira cordial, com respeito, com serenidade, com ética acima de tudo. Até porque, Douglas, o pré-candidato, o associado, aquele que quer colocar o seu nome à disposição do associado e da associada para dirigir um clube que tem a grandeza e para que esteja à altura e respeitando as nossas tradições e inovando para que o Santos esteja sempre nos grandes patamares, ele precisa, primeiro, ter uma capacidade financeira para suportar essas adversidades que, porventura, acontecerão. Segundo, precisa haver uma qualificação técnica, um preparo, uma qualificação, estudos, aprimoramento para poder superar essas adversidades que surgirão no meio do caminho. Além disso, Douglas, é preciso ter um preparo intelectual e, acima de tudo, emocional, para que não haja, né, a instabilidade que tanto assola hoje o Santos. E é isso que nós pregamos, Douglas, com respeito à ética, com serenidade, com equilíbrio, independentemente das escolhas e do viés político. O momento eleitoreiro, ele é pontual. O Santos Futebol Clube é uma instituição que perdura e fica aí por toda a eternidade. E, independentemente das escolhas de cada um, de cada associado, nós respeitamos a todos e a todas e queremos sempre o bem do nosso Santos Futebol Clube. Perfeito. Newton, eu só queria, até para que eu fique bem com a minha consciência, o que eu tinha combinado com o Marino, eu, na verdade, não estou aqui defendendo e nem ser advogado dele. Você é advogado brilhante, exerce uma função extraordinária, já conheço a sua família e respeito muito a sua profissão, você é um brilhante advogado, né? Mas o que o Marino me prometeu era divulgar o dia da oficialização da sua candidatura. Eu aí, no papo, falei, quem sabe você divulga o seu vice? Ele falou, Douglas, vou pensar. Então, no momento que ele não divulgou, é lógico, nós não tínhamos combinado isso. Então, para que fique bem claro e eu durma bem com a minha consciência, jamais eu omitiria de falar isso, porque realmente não foi isso combinado. Eu falei, Marino, eu vou, na hora, te dar uma cutucada. Quem sabe você resolve divulgar o vice, né? Então foi isso que aconteceu, só para esclarecimento, para que não fique nenhuma dúvida e eu fique bem, durma com a minha consciência tranquila. Isso é o que vale, viu, Milton? Você me perdoa a colocação, embora você tenha dito o contrário, mas em nenhum momento ele me prometeu no papo que eu tive com ele
que iria divulgar o seu vice aqui no meu programa, tá bom? Então, pelo menos foi cobrado aqui da live, né? É o que foi cobrado, Douglas. É verdade, eu tentei, né? Eu, como repórter há 40 anos, eu vou tocar. De repente, consigo o nome do vice, todos os sites espalhados vão divulgar. Infelizmente, isso acabou não acontecendo, mas faz parte. Agora, Milton, eu quero que você diga o seguinte para mim. Sobre a nota oficial do Santos hoje no site. O Santos noticiou algo que todos conheciam, que o Santos tem um débito com 2 clubes, que a FIFA o acionou, e agora são 3 janelas sem poder contratar. Quer dizer, o Santos divulgou no seu site, hoje no portal do seu site, algo que todos sabiam. Quer dizer, o que a gente pode pensar disso aí? Vamos dar uma maquiada. Você pensa assim, você chegou a ler o comunicado do Santos ou não? Douglas, li sim, realmente é lamentável a situação em que o nosso clube se encontra. E, de certa maneira, nós nos sentimos responsáveis porque fomos apoiadores do candidato do presidente Pérez. E a partir do momento que nós percebemos que ele tinha tudo para fazer uma gestão brilhante, tinha pessoas competentes, propostas viáveis, mas infelizmente ele estava com a caneta e acabou fazendo e colocou os interesses pessoais dele acima dos interesses do clube. Mas quando nós percebemos isso, que a partir do momento que não é só a pessoa não ter o preparo, a partir do momento que as irregularidades e uma série de equívocos, infrações estatutárias e regimentais foram cometidas, nós tomamos a iniciativa, né, junto com outros conselheiros, e fomos favoráveis ao processo de impedimento do José Carlos Pérez. Mas o verdadeiro dono do clube é o associado e a associada, e não os conselheiros. O associado naquela oportunidade, naquele momento, talvez por conta das veiculações midiáticas, talvez por conta da situação do futebol dentro de campo, por outros fatores, o associado entendeu que ele deveria permanecer naquele momento. E agora, Douglas, nós estamos sentindo os reflexos da permanência e da manutenção do atual mandatário à frente da administração do clube. Infelizmente, é uma situação lamentável. Mas nós não estamos aqui para falar e criticar a atual administração. Nós temos que encontrar caminhos e soluções para que o Santos possa superar este momento, né, que vivencia uma das maiores crises institucionais, políticas, financeiras e futebolísticas, até que nós estamos aí com alguns altos e baixos, né? Mas o Santos hoje, Douglas, e o que a gente tem percebido muito do associado, do torcedor, do simpatizante, até daqueles que consideram o Santos como o segundo time, é que o Santos perdeu hoje a sua própria identidade. E isso está refletindo em todas as áreas, não só na questão financeira. O associado e o torcedor ficam se digladiando em grupos de WhatsApp, nas redes sociais, fica debatendo. E nós não estamos aqui debatendo realmente, de fato, né, como deveria, debatemos em parte, evidentemente, mas como deveríamos encontrar soluções para que o Santos pudesse realmente estar entre os grandes players mundiais novamente. Então, agora, o que nós vimos, né, a situação lamentável dessa impossibilidade de contratações, ela reflete e resultará num impacto muito grande, não só para a própria administração, mas que já produz efeitos neste momento, né? Então, o que nós buscamos neste momento, nós temos algumas limitações como conselheiros, claro, né? Nós não temos como interferir diretamente, cada um na sua esfera de atribuição, mas dentro daquilo que está sendo praticado, o Conselho vem cobrando atitudes, vem cobrando ações de uma maneira mais enérgica para que isso seja resolvido e sanado, né? Então, e o que nós buscamos hoje parceiros, buscamos possíveis investidores, não podemos falar em nome do clube, mas pessoas que acreditam e depositam sua confiança e a sua credibilidade no Milton, para que ele, e no grupo das pessoas que estão ao seu redor, para que, uma vez assumindo a administração e a gestão administrativa 2021-2023, para que o clube possa ter aportes e recursos necessários, não para apagar esses incêndios momentâneos, mas para que a estrutura ela seja autossustentável. Não existe milagre, né? A gente escutou aqui algumas pessoas falando, olha, a dívida é 300 milhões, temos que pagar 300 milhões. Não, nós temos que pagar 50 milhões. As pessoas hoje não sabem nem ao certo quanto o Santos deve. Claro, nós temos que trabalhar em cima de números aproximados, mas de 50 para 300 há uma diferença muito grande, né? Então, agora, nós temos hoje condições, estamos montando uma equipe financeira para encontrar alternativas e possíveis caminhos na esfera trabalhista, na esfera tributária, na renegociação de contratos existentes, na auditoria externa que será feita de maneira a dar a devida transparência
e mostrar ao mercado que a dívida, seja 10 milhões ou seja 1 bilhão, ela será divulgada e que isso será honrado, não pela administração do Milton, mas pelo projeto que será implementado, pelo planejamento que será implementado para as gerações vindouras e as administrações que sucederão no Santos Futebol Clube. É um trabalho que não é da noite para o dia que tem que ser feito, é um trabalho com planejamento, com metas a serem atingidas, com análise de indicadores, com possíveis revisões periódicas, e aí sim nós encontraremos o caminho para que o Santos possa encontrar este equilíbrio. O Santos, hoje, dever todo mundo deve, Douglas. Uma coisa é você ser devedor, outra coisa é ser inadimplente. Todos nós temos devedores. Devemos ao fisco, devemos à fornecedora de energia elétrica, devemos à mensalidade, alguns aí devem parcelas de imóvel. Agora, isso não significa estar inadimplente. Estar inadimplente é quando você tem uma obrigação vencida e ela não foi honrada. E o Santos está nessa situação. E o pior, né, que não é só estar inadimplente. O Santos hoje não tem a capacidade de honrar esses compromissos. E tem algumas soluções também. Na área trabalhista, por exemplo, que hoje gira em torno de 100 a 130 milhões, a depender aí dos resultados das possíveis resilições ou rescisões contratuais que porventura serão cometidas neste período até o final do ano, mas o ato trabalhista é uma maneira de você sinalizar, você alonga essa dívida aí, você chama todos os credores da Justiça do Trabalho e fala, eu vou pagar isso em 10 anos. É uma maneira de você poder minimizar e até evitar esses possíveis bloqueios, né, esses bloqueios que são feitos constantemente nas contas bancárias do nosso glorioso Santos Futebol Clube. Além disso, Douglas, é importante que nós iremos fazer também, isso não é uma promessa, isso é uma proposta que será realizada, nós iremos fazer um estudo de todos os colaboradores e prestadores de serviço para analisar a questão da função, salário e eficiência, para ver se aquele departamento está funcionando de acordo com as alocações destinadas, as verbas orçamentárias destinadas para aquele determinado departamento, para ver se o colaborador ou prestador de serviço não tem vínculo empregatício, é claro, mas ele presta o serviço para o clube, ver se o contrato ele está atendendo os interesses do clube ou não, e além disso, além desse estudo, verificar para se o colaborador, o funcionário, ele tem aptidão para desempenhar aquela determinada função, aquele determinado ofício, se ele consegue desempenhar aquele trabalho, ou se lhe falta, se ele é competente, ou se não é, ou se é e falta estrutura, nós concedermos essa estrutura necessária, e ainda ver se os salários, os vencimentos, estão de acordo com as alocações e as atribuições inerentes àquele cargo e ou função. Então, Douglas, essas são algumas medidas, né, que a gente não pode ficar, olha, eu acho que eu vou trazer, tem um grupo, tal. Nós estamos em contato também com algumas pessoas, todo mundo sabe que nós somos descendentes de família árabe, nós temos uma relação muito forte, muito amistosa com grandes players do Oriente Médio. Eu não quero fazer nenhum tipo de promessa aqui, até porque nós não podemos falar em nome do clube, mas pode ter certeza, Douglas, que nós faremos um trabalho, e não é apenas enxugar finanças, como, olha, vamos enxugar finanças, o Santos tem que pagar a dívida, o Santos tem que manter em dia as suas obrigações pecuniárias, as suas obrigações financeiras. O Santos precisa colocar parte dos seus recursos em investimentos, em ativos que trarão mais recursos para o clube, para aumentar a sua capacidade financeira, e para isso você precisa ter pessoas competentes, qualificadas, pessoas que tenham credibilidade no mercado, né, pessoas que tenham fôlego financeiro também e credibilidade, e ainda, a partir disso, você vai mostrar e colocar ali, além de manter comprar ativos e fazer com que aquilo gere mais receitas para o clube, você aumentar a sua capacidade e poder potencializar as receitas existentes e criar receitas onde o clube não possui hoje. Nós estamos num processo de transição, é claro, o Santos hoje e os outros clubes brasileiros estão vivenciando uma nova dinâmica do mercado global do futebol, e os dirigentes, né, os gestores e administradores dos clubes, em especial esses que possuem o modelo associativo, precisam entender essa nova dinâmica dos princípios da boa governança, transparência, prestação de contas, equidade, compliance, e entender como isso será aplicado. Não adianta falar, porque o discurso é muito bonito, Douglas. Agora, colocar isso em prática é o grande desafio. E dentro do nosso planejamento, nós entendemos, né, no nosso planejamento, há uma previsão de encontrar o equilíbrio entre a parte administrativa e o futebol profissional, que é a grande razão da nossa existência. O nosso prazo para este equilíbrio, não pagamento das dívidas, será de 1 ano. Então, Douglas, e quando nós falamos, porque não adianta você fazer uma bela gestão e ter tudo perfeito em âmbito administrativo, nas contas do clube, e você manter um clube ali na zona de rebaixamento, ou ainda, Deus nos livre disso,
mas que o clube esteja aí disputando outras divisões e maculando assim a nossa linda história. Então, o futebol profissional é a nossa grande existência. Claro, aí tem o futebol feminino, os esportes olímpicos, as nossas categorias de base, o futebol de salão, as escolinhas, mas tudo isso faz parte da nossa razão de existir, que é o Santos Futebol Clube, que é a conquista de vitórias e títulos, o equilíbrio, parte financeira, parte administrativa equilibrada e a manutenção de um time forte e competitivo. E esse é o desafio. O desafio para encontrar este equilíbrio, nós estimamos que com a nossa administração isso será encontrado em no máximo 1 ano. Legal. Meu caro Milton Teixeira, tem uma pergunta do colega jornalista José Eduardo Savoia, que é da Fox Sports e também da Rádio Transamérica. Ouça a pergunta para você. Meu querido amigo Douglas Porto, é um prazer voltar a falar com você, com seus amigos, especialmente com o Miltinho Teixeira Filho. A minha pergunta para o candidato a presidente do Santos é muito simples. Quando é que o Santos vai trabalhar em cima do seu orçamento? Porque eu acho que deve ser assim, né? O presidente tem um orçamento e tem que gastar em cima daqueles números, né? Daquele orçamento. Se gastar mais, vai dar problema. E o que eu percebo, e não é só o Santos, são quase todos os clubes do futebol brasileiro, os presidentes fazem nos clubes aquilo que não fazem nas suas empresas, ou seja, respeitar o orçamento. Essa é a minha pergunta. Um abraço e bom programa. Posso responder, Douglas? Claro. Savoia, Douglas, é um prazer, né, escutar a voz do nobre jornalista, é uma pessoa fantástica, renomado, e é verdade, Savoia e Douglas, isso não é apenas um problema que ocorre no Santos, isso ocorre em especial em quase todos os grandes clubes brasileiros, e eu lhes digo porque isso é cultural, e essa mentalidade ela deve ser mudada para que os clubes se tornem autossustentáveis. E para isso, é claro que os clubes eles precisam, não só o Santos, em especial, isso nós discutimos muito lá na CBF Academy, estamos fazendo, eu sou o único pré-candidato que tem o curso de gestão de futebol da CBF Academy, nós discutimos muito lá, a CBF muito preocupada com essa responsabilidade, com essas possíveis penalidades, inclusive, que podem ser aplicadas em âmbito futebolístico para os clubes. Vimos aí o Cruzeiro perder 6 pontos do campeonato, e o Santos também está sujeito a isso, né, por uma série de infrações em âmbito administrativo. Então, realmente, o Santos ele precisa sim, que é uma das nossas metas também, um dos nossos objetivos, trabalhar em cima do orçamento que será apresentado, e não é só isso. A partir do momento que você tem um orçamento, você tem que aplicar as receitas recorrentes às despesas ordinárias. Isto é, se eu tenho uma previsão de arrecadar 200, e não é computar aí, não é só a previsão orçamentária, porque muitas vezes na previsão orçamentária o clube coloca lá que vai arrecadar o dobro das suas receitas normais, vamos assim dizer, aquelas são as ordinárias, são aquelas certas e garantidas, e coloca lá como receitas ordinárias, esse orçamento ele dobra, ele acaba sendo um orçamento fictício. Então, nós temos que trabalhar, não é apenas trabalhar com orçamento, mas trabalhar em cima das receitas ordinárias e recorrentes, isso é, aquelas receitas que são certas e garantidas. E negociação, transação de jogador, ela entra em receita extraordinária. Agora, dentro do nosso pensamento, nós iremos implementar uma metodologia nas nossas categorias de base, que a partir do momento que nós revelarmos o dobro da média dos clubes brasileiros, pelo trabalho que será produzido pelas pessoas e pelo planejamento implementado e proposto, a partir daí que o Santos, até porque é uma necessidade que nós temos para competir, em especial com os 15 grandes clubes brasileiros, quando falamos grande, não de história, mas principalmente de volume de negócios, quando falamos da capacidade de ter receitas, o Santos tem uma necessidade de trazer atletas das suas categorias de base. Primeiro, para que haja o resultado dentro de campo, o resultado técnico. E no segundo momento, aí sim, o resultado financeiro com a possível colocação desses talentos, desses craques no mercado, tanto interno bem como no mercado internacional. O grande problema não é apenas trabalhar em cima da previsão orçamentária, é trabalhar em cima das receitas recorrentes, das receitas ordinárias, o que a maioria dos clubes não fazem. E por que não fazem? Porque é uma cultura muito grande, uma cobrança muito grande também, né? A gente sabe que os mandatos dos clubes, dos presidentes, das administrações, elas giram aí de aqueles que aderiram ao Profut não podem ultrapassar os 4 anos. No caso do Santos, o mandato é de 3 anos. Quando você implementa um planejamento, Douglas, internautas,
Savoia, em qualquer clube, né, em qualquer empresa, né, que você sempre tem que implementar um planejamento com ações a curto, médio e longo prazo. E até por uma questão de dar um feedback, dar uma satisfação à própria torcida, ao próprio associado, conselheiro, a todos os stakeholders, os clubes, os mandatários, eles acabam por uma questão de necessidade imediata, acabam gastando muito mais daquilo do que o próprio orçamento prevê. Então, isso é cultural, isso precisa ser mudado, né? Alguns clubes brasileiros já mudaram esse conceito, posso citar aqui o Flamengo, o próprio Atlético Paranaense, outros clubes também, mas apenas a título exemplificativo, é que esses clubes eles trabalham em cima de orçamentos, em cima, em especial, das receitas recorrentes, das receitas ordinárias, e a partir do momento que eles criam novas receitas, essas receitas elas entram no cômputo e o seu orçamento ele pode ser remanejado, e aí sim você consegue alocar os seus recursos naquelas áreas que irão trazer mais retorno, tanto em termos de performance, bem como retorno financeiro para o clube. E aí se torna um círculo virtuoso e não um círculo vicioso, como nós costumamos ver aí, né, nos grandes clubes brasileiros, em especial no Santos Futebol Clube. E nós temos um grande problema de fluxo de caixa, Douglas, e esse problema ele precisa ser revisto com aquelas ações que nós havíamos dito no início de nossa conversa. Legal, eu acho que ficou bem respondido, acredito que tenha atendido aí os anseios do querido José Eduardo Savoia e também dos nossos internautas. Eu quero aqui, meu caro Milton Teixeira Filho, só registrar o número grande de pessoas, amigos que estão acompanhando a nossa transmissão. Não dá para ler todos, mas eu vou apenas citar nominalmente as pessoas. Walter Conde Lopes, gosto muito de ouvir as lives do Dr. Milton Teixeira. Sérgio Viegas, entendi sim, eu aproveitei para cutucar outros pré-candidatos que só querem os cofres do clube. José Roberto Andrade Felipe Júnior, ficar 3 anos sem remuneração na presidência do clube não é para qualquer um. Pega a visão, associados. Júlio Ravesso também, mandando o seu alô. Deixa eu ver aqui, Anderson Dinho, meu presidente Milton, Giga Manuel, parabéns Milton, tá vendo? O pessoal tá te cumprimentando aqui, são várias e várias mensagens. José Marcelo Nunes, o departamento jurídico do Santos precisa ser renovado, os advogados são muito ruins, diz ele. Cíntia Bernardes está cumprimentando o Milton Teixeira Filho, Roberto Pires também, Cíntia Bernardes, olha, muita gente, meu caro Milton Teixeira Filho, quero agradecer a todos os amigos, pessoas que te apoiam, pessoas de outros grupos também, evidentemente, são curiosos para saber o que você vai falar. É uma coisa normal, todo mundo ouve todo mundo, é igual rádio. Eu também ouço todo mundo, critico todo mundo, como as pessoas me criticam também, faz parte. Agora, Milton, me fala uma coisa, você já tem a sua composição da chapa? Temos sim, Douglas, temos a composição da chapa, temos um planejamento com ações a serem executadas, ações e metas a serem alcançadas. Nós temos dentro do nosso núcleo estratégico, definimos as datas para divulgar isso no momento oportuno e nós iremos aguardar algumas movimentações políticas e conturbadas no cenário do clube, justamente para não dizer que nós estamos aproveitando isso em momento eleitoreiro, né? Como havia dito, o Santos, o momento eleitoreiro ele é pontual, mas a história do Santos ela fica. Então, a nossa preocupação hoje realmente é com a reunião que está, é uma possibilidade, ainda não foi divulgado oficialmente, a reunião do dia 28, que será uma reunião importante, em que o parecer, esperamos que o parecer da Comissão de Inquérito e Sindicância seja votado, ainda não foi divulgado o teor desse parecer, né, mas é referente às contas do atual mandatário do clube, José Carlos Pérez, e nós sabemos que existem atos de gestão temerária que foram praticados. Agora vamos ver como será essa recomendação ou não do parecer da CIS, e o Conselho vai ter uma missão aí muito difícil, muito árdua de analisar isso e julgar de maneira técnica, acima de tudo, e respeitando as tradições e as glórias do Santos. Mas nós temos tudo muito bem definido, Douglas, as pessoas, praticamente nosso comitê de gestão está montado, o nosso vice, nós temos algumas possibilidades também, né, que estamos conversando, porque o Milton não faz nada sozinho, o Milton ele tem um grupo de pessoas que este grupo está imbuído do mesmo ideal, que é resgatar a autoestima do torcedor e do associado, resgatar a credibilidade do Santos junto ao mercado e fazer um trabalho dentro da nossa capacidade, com a nossa força, com toda a energia e com os possíveis parceiros e stakeholders, para que o Santos esteja novamente entre os grandes players mundiais.
Perfeito. Milton Teixeira Filho, um grande abraço a você, muito obrigado pela sua presença aqui na minha transmissão. Quero agradecer ao Acas Felliger, que me deu todo o respaldo possível. Parabéns aí por ter escolhido o Acas. Isso aqui não é média, não. Estou falando com sinceridade. Conheço o Acas há muitos e muitos anos. É um cara super competente, amigo acima de tudo, né? Já foi colega meu também, trabalhou no Sport TV, tantos veículos importantes. Hoje faz assessoria, já fez por Felipão, tantos outros nomes importantes do futebol brasileiro. Hoje está também junto com o Milton Teixeira Filho, nessa campanha, e a gente espera que seja coroado e de muito sucesso. Muito grato, muito obrigado. Aceite o meu abraço fraterno, viu, Milton? Obrigado, Douglas. E mais uma vez para agradecer o Acas. Isso é para você perceber e para os internautas perceberem que nós iremos nos cercar de pessoas qualificadas, técnicas, idôneas e competentes. O reflexo da nossa campanha, das pessoas que estão ao nosso redor, esse será o reflexo da administração do Santos Futebol Clube. E não significa que não tenha pessoas competentes e integrá-las lá, não é isso. Mas nós queremos implementar essa forma de pensar, o profissionalismo, o respeito à ética, o respeito ao regimento interno, ao estatuto do clube, e mostrar que o Santos ele deve ter uma gestão profissional, responsável e também qualificar permanentemente o nosso corpo de colaboradores e prestadores de serviços. Muito obrigado, Douglas, por essa oportunidade mais uma vez. Espero que todos os internautas estejam bem, com saúde e com muita fé em Deus acima de tudo, porque este momento ele é temporário e se depender da nossa vontade, da nossa força e da nossa mentalização, o Santos irá estar novamente nos mais elevados patamares do futebol mundial. Um abraço, Milton. Grande abraço. Querido Milton Teixeira Filho, que também participou ao lado do Rodrigo Marino, nos ajudaram a fazer mais uma edição do programa Debate Pronto. Gente, eu quero agradecer muito a todos vocês que participaram da nossa transmissão, muitas e muitas pessoas ligadas a ambos os candidatos, pessoas que não têm nada a ver com política, mas que gostam do nosso trabalho. Isso aí realmente é muito gratificante. E eu quero aqui deixar um meu abraço fraterno, um excelente final de semana a todos, que tenham muita paz, muita saúde, usem máscara, o medo ainda permanece, o vírus continua sobrevoando, né? Infelizmente as pessoas não respeitam, estão ignorando esse vírus que ninguém enxerga, evidentemente, mas está aí causando problemas, e eu espero que todos tenham consciência e tenham muito cuidado de conviver com ele até que a vacina surja, e ela surgirá em breve, se Deus quiser. Queridos amigos internautas, um abraço fraterno. E também aos nossos parceiros, TIR Administração de Condomínios, o braço direito do síndico, credibilidade, austeridade e transparência. Terconsultoria.com.br, o site, ou ligue 133224 3531. E também Estácio e Lima, corretora de seguros. Solicite uma proposta via WhatsApp com DDD 13 99782 3124. Fale com o Estácio, Marcelo Lima ou Saulo, e eles resolvem para vocês. Querido Marcelo Dias, na mesa de áudio, nosso comandante, e na internet, Guga Bernal. Gente, um grande abraço. Segunda-feira tem muito mais para você agora, num outro formato, claro. O nosso Bora do Jogo falando de futebol. Quinta-feira, política. Segunda-feira, futebol. E tem um convidado, não vou falar quem é, amanhã eu posto, mas tem um convidado que o torcedor do Santos vai se apaixonar. Então, convido vocês para acompanharem a nossa transmissão na próxima segunda-feira. Esse jogou bola no Santos e é novo ainda, viu? Um abraço, gente. Até segunda. Debate Pronto. A sua rádio. Feita pra você. Rádio Ômega.